Bio com Remo. Coritiba, Atlético Paranaense e Chape. Atlético e Chape e Remo. Tá? Bora lá. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo. Me ajuda aí se eu estiver esquecendo. Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro. Quem mais? Corinthians. São Paulo. Bora lá. 4, 8. Grêmio. Até a pé. Nós iremos. Bragantino. Bragalhão. Pô, se esquecer alguém de Vasco. Inter e Vasco, que é 2 porradas, uma aqui e uma lá. Bora lá. Tá. Se a gente for analisar por nome aqui, tá? Aí o Remo, olha aí. O Remo tem condições, na minha opinião, se for analisar por nome, tá. O Remo tem condições, na minha opinião, de ganhar do Coritiba, de ganhar do Atlético Paranaense e de ganhar da Chape, como já ganhou na Série B. Certo? Então aí não tem nada de extraordinário nesses 3 que eu falei. Mas ano passado o Remo não conseguiu ganhar a Chape, foi 1-1 os 2 jogos. Mas só esse detalhe Mas mesmo. também não perdeu, então é 2 pontos. Sim. Tá, bora lá. Pontuou. Tá. Aí, vamos pra cá. O Bragantino é um time que aqui dentro de Belém tranquilamente dá pra se bater. Lá em São Paulo é outro jogo. Tá? Bora, eu tô analisando aqui a parada. Bahia é um time hoje difícil de se bater. Mas em Belém, totalmente possível. Vitória, é como o Luizinho falou ainda agora. O Remo pode ganhar lá e o elenco do Remo é melhor do que o do Vitória. Falando hoje. do Bahia, meu amigo, se o Bahia faz 1-0, ele esquece que tem jogo e fecha a casa. Tá, vamos lá. Mirassol. Égua. O Mirassol deu de 3 no São Paulo. O Mirassol é uma máquina. Ei, calma, pai. Cada jogo é uma história. E jogando dentro de Belém, o Mirassol tem que sofrer igual todo mundo vai sofrer aqui. Ok? Então, amigo, tirando isso, aí vem os ferinha. Tu joga com o Vasco hoje, com todo respeito, irmão, se apertar sai suco. O meu São Paulo, tricampeão do mundo, não é mais essa coisa toda. O escândalo que vive hoje também o São Paulo. Entendeu? Atrapalha tudo. Aí quem tu vai pegar aqui que tu tem que ter muito respeito? Um Flamengo, um Palmeiras, um Cruzeiro. Me ajuda aí, quem mais? Times que tu sabe que Corinthians é difícil está se reforçando de bater tanto aqui quanto lá. Corinthians. Tá. Tirando esses times que... Olha o que esses caras gastam. Meu irmão, é brigar, cara. Agora, essa história de entrar no campeonato e... Não, nós já perdemos não sei pra quem. Não, esse aí é melhor não disputar, então. Se é pequeno antes de começar. Exatamente. Entendeu? A opinião da galera ali. Eu dei minha opinião. Que era a tua, Luizinho, que era do Max. O que vocês acham sobre essa situação? Gente, é assim. Em relação a dinheiro, a gente sabe que o Remo, ele tá em um nível que é muito diferente ainda das equipes que estão consolidadas na elite do futebol brasileiro. Essas equipes, leia-se, o G12, ou seja, os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, os 2 grandes de BH, os 2 grandes de Porto Alegre, tá? Está ainda aquém de Coritiba e Atlético Paranaense, que são 2 potências financeiras hoje do futebol brasileiro.
está aquém do Bahia, está aquém do Mirassol, está aquém do Bragantino e hoje disputa nas contratações com Vitória, Chapecoense, talvez até o próprio Mirassol, que tem uma política de contratações um pouco diferente. Mas em termos financeiros, a gente sabe que o Remo não pode competir, é bem verdade. Por conta disso, o Remo precisou ser um pouco mais inteligente dentro das contratações para o seu elenco, e assim está fazendo, certo? Para o torcedor, a gente precisa pedir um pouco de paciência, porque em determinado momento você vai sofrer um choque de realidade em relação ao nível técnico da Série A, mas é aquilo que você fala, a gente vive no futebol e o futebol paraense, principalmente, ele vive muito do fator casa. Os times aqui do Pará, que sabem jogar dentro de casa, eles sempre se sobressaem nos campeonatos nacionais. Exatamente. Pode ser Série C, pode ser Série B, pode ser Série A. Esse ano o Remo foi praticamente imbatível dentro de casa quando não esteve com o Antônio Oliveira. Isso foi fator preponderante para o acesso do Remo. O Paysandu, em outros momentos de acesso, da mesma maneira, foi muito forte dentro de casa e isso fez o Paysandu ganhar pontos muito importantes. Por conta disso, o Remo precisa focar principalmente nos seus jogos em casa e ter paciência, porque esse choque de realidade vai chegar e não vai ser o fim do mundo. Perder na Série A é normal, perder fora de casa é normal, pegar uma porrada seca de um Flamengo, de um Palmeiras, de um 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, é normal, todo time pega e não é por isso que o mundo vai acabar. O Vitória foi goleado por quem mesmo? Pelo Flamengo, 8-0. E o mais curioso nisso tudo é que rolou muita coisa após essa derrota, esse chocolate do Flamengo pra cima do Vitória. E se a gente parar para analisar, que tem algumas coisas até que servem de lição dentro da competição, né? Não estou falando que o Vitória mereceu, até porque há uma disparidade, né, entre Flamengo, tanto nível financeiro, questão técnica também, e cá entre nós, né, o tamanho do investimento, ele reflete dentro de campo. E é claro que foi incomum aquele resultado, mas o Vitória se redescobriu durante a competição. O Vitória poderia ter ido muito bem, de mal a pior, depois daquele jogo. O Luizinho falou alguma coisa aqui, que é o seguinte: todo mundo sabe a dificuldade que vai ser a primeira divisão, ninguém é bobo aqui. Só que o Remo tem uma coisa que vai jogar do lado dele, que é o Mangueirão bufando e pulsando. E para segurar o Remo aí dentro, os caras vão ter que jogar bola. O cara não vai chegar aqui, eu vou botar e vou dar totó. Então, o Remo conta com um fator, é o que eu digo, há uma diferença. O diferencial de um clube de massa pro diferencial, com todo respeito, cara, o Mirassol merece todos os aplausos. Parabéns pelo que o Mirassol fez ano passado, pelo que eles vêm fazendo, pelo belo trabalho que o Mirassol faz. Mas o Mirassol joga num estádio lá e joga bola para ir para cima dos caras. O Remo aqui, se jogar bola com o apoio dessa torcida, para bater o Remo aí dentro. Então o Remo precisa usar o fator campo. E Bad. O Remo, eu vou dar a palavra para ti, Max. O Remo precisa fazer quem chegar em Belém sofrer. O cara não pode vir para Belém, vamos ganhar lá a hora que a gente quiser. Não. O cara tem que descer em Belém e saber que ele veio aqui para sofrer. Que se ele não se vestir de macho, nós vamos para cima. Bora lá que é pra gente dar uma faturada. Em relação ao formato, que é o mesmo, né, em relação à Série A e Série B, muitos atribuem o sucesso do Remo, e é claro, a Guto Ferreira e a arrancada que o Remo teve, inimaginável. Acho que nem o mais otimista torcedor acreditava. E eu tô falando disso, né, de quem diria o Remo manter aquela sequência de grandes vitórias, né, com o Guto Ferreira na reta final. Só que eu vou além disso ter sido muito importante. O início do Remo na Série B, onde o Remo teve aquela gordura e quase perdeu aquela gordura de início de Série B, para mim ela foi determinante para o Remo sempre continuar na briga em cima da tabela. Então, o fato do Remo fazer o dever de casa, empatar fora, fazer o dever de casa, empatar fora, aquela arrancada que o Remo teve, fez com que desse tranquilidade para o Remo ficar mais da metade do campeonato de forma tranquila. Não dá para ficar tranquilo numa Série B, é só um exemplo. Mas fez com que o Remo ficasse no topo da tabela. É claro, com o Antônio Oliveira veio, acabou com o Remo, mas depois chegou um técnico
que colocou ordem na casa, trouxe o time pra cima, teve um conjunto em mãos, isso pra mim foi determinante. Então eu separei o Remo em 2 pontos. O Remo conseguiu acesso em 2 determinados pontos da Série B. A arrancada que foi muito importante com o Daniel Paulista e o final, claro, com o Guto Ferreira. Por isso, todo o início ele é muito importante. Sim. Porque se você mantém uma regularidade logo no início, numa arrancada, não significa que você vai garantir, porque são 38 rodadas. Mas te dá tranquilidade para não ter a pressão e a humilhação que o Sport teve, por exemplo, que para mim foi muito atípico na temporada anterior. Eu também concordo contigo. Fatura aí, Gilmarzinho. Enquanto isso, na sala de justiça, vamos ali. Agora, tem para comprar, não deu para ver ali. O Werner, não é mais importante. No plantel, os bichos, cada ponto conquista, teve isso também. Bed, Neymar ou Gerson? Quem não pode ficar fora da Copa? Eu levaria o Gerson. Olha, tem que ver como o Gerson está, né? Quando ele estava voando no Flamengo, tudo bem, se ele tiver do mesmo jeito... Hoje eu não levaria nenhum dos dois. O Neymar tem que ir, cara. O Neymar é o nosso maior craque, ele sendo maleta ou não, ele jogando ou fazendo confusão ou não. O cara olha pro time e vê o Neymar em campo, é outra história. Cara, e o Brasil ia fazer muito barulho depois, tá? Pra mim, o grande culpado é o Fred e acabou a história. Diacho, ele foi subir, acabou com o jogo do Neymar, acabou com o jogo da seleção. Sendo reserva, acho que o Ney, o elenco azulino, ficar cascudo e tal. Galera ali, obrigado pelo carinho de vocês. Luizinho, vê aí quantas pessoas estão online? Agora, a gente acabou de ultrapassar os 1.000 aparelhos conectados. Estamos com 1.009. Galera, né? Boa. Torcedor, tudo é nosso. Vamos lá. Bom, o torcedor está dizendo ali, estamos de volta, são 18 horas e 7 minutos na capital paraense. O torcedor está dizendo ali, Bed, na minha opinião, não levaria o Neymar. Cara, eu concordo, a respeito da tua opinião, eu tenho a minha. Eu já disse, eu acho o Neymar um cara... Tem que ter uma conversa com ele e tal. Mas o Neymar é o Neymar, cara. Entendeu? O Neymar, Craque. Ele hoje é... Primeiro, é só tu conversar com essa molecada aí. Rafinha, com todos esses moleques que jogam na seleção brasileira. Pergunta quem é a referência deles. Verdade. Ele chegou no Santos, lá. Pai, porque o Neymar... A molecada joga toda por ele. Então, cara, tudo que vocês estão falando eu concordo, tá? O Neymar é mala, o Neymar não quer... Tudo isso. O Neymar só perde pra ele mesmo. É uma pena. Epa, se o Neymar... Já pensou o Neymar com a cabeça do Cristiano Ronaldo? Atleta. Caramba. Ele é atleta. Depois do Excel Hepta, seria Tu sabe quantas vezes, quem quiser discordar de mim pode discordar, tá? Eu não sou o dono da verdade. Sabe quantas vezes o Cristiano Ronaldo joga mais que o Neymar? Joga. Com a bola no pé, pra dar nojo, caneta, chapéu. Sabe quantas vezes? O robozão joga mais que ele? Nenhuma! O problema... Ele é mais objetivo. Não, o problema é que enquanto o robozão tava treinando, o Neymar tá na balada. Enquanto o robozão tá fazendo exercício físico, o Neymar tá na sacanagem. Aí chega na hora do jogo, o robozão tá preparado e o Neymar tá como? Se contundindo, na baba. O Robozão falou em uma entrevista no passado que ele tem 5 cochilos por dia. Tá bom pra vocês? Tem uma equipe, né? Tem uma equipe voltada só pro trabalho do cara. O cara é atleta. Ele é um atleta. Agora vamos lá, vamos sonhar de novo. Eu sou o melhor. Vamos sonhar de novo. O Neymar abre a cabecinha dele, tira uma quantidade que tem de coliforme ali, sai. Tira. Aí bota, tampa a cabeça. Neymar, com a cabeça agora do Cristiano Ronaldo. Meu amigo, tu é doido, é? Descobri um dia a dia, né? Um cotidiano do Remo. Porque a gente fora aqui, a gente tem muito pouco acesso à informação. Infelizmente, tinha um jornalista paraense por lá
E o resto das informações todas a gente teve que apurar em relação às notícias que chegavam de lá para cá e saber o que a assessoria falava. Então, era bem complicado saber de notícias do Remo. Então, até que enfim que tá de volta. Espero que chegue já com tudo. Espero que chegue já fazendo um bom jogo diante do Águia de Marabá e mostrando por que é importante fazer uma pré-temporada em um local tão cheio de estrutura quanto o CT do Retrô, mostrando que é importante você ter uma estrutura dessa à sua disposição, não só na pré-temporada, como no ano inteiro, e mostrando que o time realmente subiu de patamar em relação ao ano passado. Serviu para blindar, né, um pouco mais a questão do elenco e hoje, por exemplo, até a dificuldade de esconder treinos. Eu acho que isso, não digo que ganha jogo, mas pode fazer diferença numa estratégia, né? Por exemplo, nós temos uma testemunha ocular próxima ao Bainão, que, por exemplo, se o Remo estivesse treinando lá, nós teríamos aqui, sem dúvida alguma, acho que pelo menos 2 semanas já uma provável equipe titular do Remo. Hoje a gente não tem isso, né? Conta muito com a perspicácia de quem esteve lá. Quantos membros tem uma comissão técnica? Depende, Bed. Uma comissão técnica de Série A, por exemplo, assim, de um time grande. Ali umas Olha, 15, 20 pessoas. Só o Abel Ferreira tem treinador, tem auxiliar para defesa. São 20 e pouco, quase 30. É muita Então, gente. então Olha, olha só. Treinador, 3 auxiliares, 2 preparadores físicos, 2 preparadores de goleiro, fisioterapia, Vocês querem faz saber parte, por que eu tô perguntando massagista, Analista de desempenho, por quê, Vocês Bed? querem saber por que eu tô mais perguntando? desempenho. Me pergunte. Por que Por você tá perguntando isso, perguntando? Por que, Bad? Porque hoje eu acho, assim, fantástico essa história, por exemplo. Não vamos divulgar a lista. Pra ninguém saber. Vem cá, como é que joga? Não vamos falar nada. Treino secreto. Porque hoje tá tão difícil hoje. Sabe? É pra te descobrir, por exemplo, como é que um zagueiro joga. Como é que aquele time joga. É muito difícil hoje, cara. E a relação, então? Quando os caras não divulgam. Epa, o outro lado não dorme mais. Quem tu acha que vem? O Max ou o Luizinho? O Luizinho ou o Bed? Quem vem? Rapaz. Eu tenho que rir de eu ainda ter que escutar um negócio desse em 2026. Isso não existe mais. Isso é amadorismo. Tomara que tenham criado vergonha na cara aqui em Belém e tenham acabado com... que a gente vai passar vergonha pro resto do Brasil. Já pensou a imprensa do Sul e Sudeste querendo notícia? Bora ver lá quais são as relacionadas do Remo. Aí, tu acha que os caras lá vão dizer? Não, eles não colocam. Sabe o que o cara vai dizer? Nem assessoria de imprensa tem. Não vão fazer eu passar vergonha, tá? Por favor, tá? Ebed, Fala aí, filho. uma reportagem que foi divulgada hoje pelo portal liberal.com, inclusive quem assina essa reportagem é o grande jornalista Fábio Will. Só pra gente ter uma noção... Fábio Will, rubro-negro doente, Marco Costado. Pra gente ter uma noção do que é o peso de um Bainão lotado, que é um estádio acanhado e que pressiona o adversário. É difícil a gente ficar encontrando atletas que jogaram contra Remo, Paysandu, ficarem falando. Tem jogador? Tem. Mas quando um árbitro fala, o Marcelo de Lima Henrique, aquele da Federação Carioca... Ele tá, sabe aonde agora? Onde? Apitando o jogo lá no Ceará. Olha aí, ó. Ele deu, você sabe que o Campeonato Cearense, o árbitro tá dando entrevista no final do jogo. E eu gostei disso. Porque é bom, não, isso é muito bom. Bora ouvir o que o árbitro tem a falar, cara. Agora, eu acho uma ideia muito bacana. Mas também tem muita pergunta completamente desnecessária. Eu acho muito bacana. Eu acho assim, no caso, era ser assim, faz uma comissão. Qual foram os lances duvidosos? Pronto. Luizinho, por que você deu esse pênalti aqui? Aí o Luizinho vai dizer, olha, na minha visão, houve o contato, explica pro torcedor. Sabe por quê? Teve uma... eu já tô acompanhando algumas entrevistas. Isso aí é uma questão de opinião mesmo. O cara chega, na minha opinião, tua arbitragem foi ruim, mas isso, o cara vai contextualizando, eu acho que não é o momento. Eu acho que o árbitro tem que esclarecer muita coisa, eu acho muito bacana, mas
Tem que saber dosar. Agora, o que o Marcelo de Lima Henrique falou? Ele que concedeu entrevista a um podcast e pediram para ele listar os 5 estádios mais difíceis de se apitar no futebol brasileiro. Ele, sem hesitar, colocou o Bainão e Curuzu no topo da lista, juntos, como os locais mais difíceis de se apitar. E aí a gente estende um pouco também para quem vem jogar contra Remo e Paysandu, que a arbitragem sente o peso, sente a pressão, se tratando do Remo, porque agora é o espaço do Remo para falar. O Remo que utilizou muito o Bainão, tá certo que perdeu o jogo, alguns jogos, mas usou muito o Bainão a seu favor nessa temporada de 2025. No final da temporada. Então, cara, é muita pressão jogar aqui, é muita pressão. Curuzu e Bainão, a gente sempre que fala de um tem que falar do outro, eu sempre digo isso. Curuzu e Bainão, eles continuam sendo 2 mísseis, 2 ogivas nucleares na mão de Remo e de Paysandu. Só que a Curuzu, ela vai ser Curuzu. Ela foi Curuzu quando o Paysandu tinha Jobson, Edil, Robigol. Aí era Curuzu. Aí era Curuzu, pô. O Bainão foi Bainão quando o time do Remo era Arthur, Aguinaldo Seu Boneco, Mesquita, Alcino, Luciano Viana. O Bainão era Bainão. Porque os times eram bons, a torcida embalava, o outro time de lá tremia e cacete nas crianças. Acho que mesmo depois, agora, se tu for, Maris, eu vou... Olha só. Agora, não adianta nada tu ter um mundo ao teu lado, tu ter um alçapão, se tu tem um time ruim. Em alguns jogos pode fazer diferença. Você não tem um time melhor, por exemplo, do que, sei lá, um Mirassol da vida. Mas você vai lá, a sua torcida te empurra, te motiva. Você vai dar um calorzinho de 15 minutos no adversário e faz um gol. Se fecha, joga a bola pra lateral, a torcida grita. Isso faz diferença, pô. Mesmo pro time que não é melhor que o outro, digamos assim. Irmão, você entra na Curuzu e entra no Bainão, o cara já fica assim, égua. Pelo amor de Deus. Aí o outro time que tu vai enfrentar, o daqui, o time da casa é bom. Meu irmão, porque toda hora é escanteio, toda hora é bola na área. Remo e Goiás, jogadores, né, acostumados, jogadores rodados da equipe do Goiás, é claro que já rodaram o Brasil inteiro, mas quem puder ver os bastidores desse jogo, de qualquer canal mesmo, vê que a entrada dos jogadores do Goiás até a hora do hino e antes da bola rolar, os caras ficam assim, ó, a todo momento. Mas é isso mesmo. A todo momento. É isso. Se você olhar as transmissões, e aí eu sempre digo, eu sou um cara que eu procuro ler e escutar, lógico, as coisas que eu acho que são interessantes. Quando acabou o jogo do Remo, eu me sentei, fui para casa e comecei a ver os comentários nossos e os comentários dos goianos, do pessoal de Criciúma e do pessoal de Goiânia. Foi interessante esse dia. Irmão, os goianos, na hora que o Pedro Rocha empata o jogo, o cara olha e diz assim mesmo, ih, cara, vai pegar, hein? Agora o estádio vem abaixo. Né? Exatamente. E quando o Remo faz o segundo gol, ele olhou e disse, acabou. Entendeu? Então, tu jogar com 40, 50 mil pessoas ao teu lado é muito diferente de tu olhar para uma arquibancada e ter só teus parentes, pô. Então, o Remo precisa saber usar isso que ele tem, que é a sua torcida. Falando em reforços, a diretoria ela está prometendo ao torcedor que ainda vem coisa, vem jogadores aí. Acho que o treinador deve ter passado uma listinha. Entre a listinha que ele passou, está o nome desses argentinos aí. Tanto do volante, que é o Pico, como também do Monte, né? Lá na frente. E o Remo também corre atrás de 3 jogadores de nível de Série A. Que entre eles tem o nome do Lucas Lima aí. Que, a priori, o comentário que se tem é que entre o jogador e o clube do Remo tá tudo certinho.
Mas falta o quê? La Plata. La Ponta. Hã? O que move o mundo, Luizinho. Que faz um homem mais bonito até. Verdade. Né? Onde há plata, há sorriso. Verdade. Onde não há plata, É tristeza. Então isso tudo os azulinos estão esperando para comunicar ao seu torcedor. E lógico, o Remo faz essa partida contra o Águia Marabaense, né? Domingo, né? Mangueirão. Isso. Tá Domingo, certo. 5 da tarde. 17. 17 horas. 17 horas, com a presença da sua torcida. Será o primeiro contato do Fenômeno Azul com o seu time em 2026. Também o torcedor do Remo vai já começar a respirar a atmosfera dessa temporada, saber como vem esse clube do Remo. E o Águia de Marabá também, eu vi imagens de treino do Águia, o Águia treinando forte, né? O Águia treinando, se eu não estou enganado, o Águia treinou em Itupiranga, se eu não estou enganado. Nós temos essas imagens, inclusive, de treino do Águia Marabaense. É um jogo que, eu já disse aqui, acho que é uma decisão, é uma taça, todo mundo quer ganhar, mas tem o prós e contras para um jogo desse, né? O Águia vem com sangue, tem alguma dúvida? Não, inclusive, eu acredito que o Águia é um bom termômetro pra gente saber em que pé está o time do Remo agora. Em termos físicos, porque o Águia vai correr muito, porque é um time muito acostumado a correr contra times maiores. Em relação a entrosamento, principalmente, porque o Águia vai marcar dentro do seu campo e você vai precisar que os seus jogadores do campo de ataque se conheçam para bolar as jogadas ali do meio de campo para frente. E principalmente em termos técnicos, porque o time do Águia não é ruim não, cara. Eu acredito que vai ser um bom termômetro. Só falando sobre o Águia, que é o adversário do clube do Remo, a equipe vai ter o reforço agora da galera que voltou, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre tem eles isso também. o Kukri, que foi um dos destaques do campeonato até agora. E já estão em um ritmo de jogo mais acelerado, né? Os jogadores que jogaram a Copa São Paulo, não se enganem. A Copa São Paulo também é um campeonato com uma rodagem muito grande física. E por conta disso, alguns jogadores devem estar na equipe principal. A gente vai ficar nessa expectativa. O Águia de Marabá, que deve formar ali, formou uma equipe com jogadores ali do Tocantins, daquela área do sul e sudeste do Pará, e sempre forma grandes times, né? Exato. O Águia de Marabá. E o Remo tem que aproveitar, viu, o Max e Luizinho, o Remo tem que aproveitar o Campeonato Paraense, tá? Para ver o seguinte: o Remo vai disputar Parazão, Copa, verde, amarela, azul, vamos ver o que vai Norte, sair. né? Norte. Agora. Copa Norte. O Remo vai disputar a Copa do Brasil, não é isso? Lá na Tá. quinta fase já. Pois é. E o Remo também disputa a Série A, é isso? Isso. Então, olha só, o Campeonato Paraense pode servir para o Remo, como pode também para o Paysandu, como pode para a Tuna, que esses clubes que vão disputar aí Campeonato Brasileiro, o Águia também, pode servir para eles, quem sabe, nomes. Algum jogador que venha se destacar no Campeonato Paraense. Entendeu? Ah, Paulo, o Campeonato Paraense, sim, cara, o cara pode se destacar. Tu pode lançar o cara para jogar uma Copa Verde, para ver como ele vai se comportar com a camisa, né? Então isso também pode ser um laboratório, né? E é uma grande chance para essa galera que vai disputar o Campeonato Paraense, quem sabe ter uma chance, cara. É verdade. Porque, olha, tá na hora do futebol paraense entender por que o Ceará, o Fortaleza, pode lançar o Fernando Sobral. Porra, Fernando Sobral, que sobrenome é esse? Sobral, lá do Ceará. É um município do Ceará, Sobral. Por que ele pode lançar o Fernando Sobral e aqui a gente não pode lançar um Felipe Barcarena? Mauro Juruteua. Um Thiago Ajuruteua, um Mauro Bragança.
Nós temos que acabar com isso no futebol do Pará. Por que o Santos, o Internacional, podem vir buscar Paulo Marabá, Thiago Marabá, um monte de Marabá que sai dali e a gente não pode? Então nós temos que... Isso tudo é base que nós temos que procurar e temos que ver. Então acho que o Campeonato Paraense pode sim servir para olhar 1, 2, 3 jogadores. O Remo não conseguiu garantir. Tudo bem que ele não jogou, não deram chance. Mas o Remo não conseguiu ir buscar o PH no passado? Eu acho que o PH seria um grande nome, inicialmente, para jogar esse parazão aí. Jogar uma grande oportunidade. Regionais. Exatamente, até porque prepararam muito o PH, ele não estava pronto fisicamente, não estava pronto mesmo para jogar e aguentar a carga profissional, que é um absurdo, tá, gente? Existe uma grande diferença entre você ser da base e você dar um salto ao profissional. Teoricamente você tem que estar pronto, mas aqui na base não funciona como deveria funcionar, né? Olha, não, eu tenho uma pergunta de um ouvinte, mas pode falar, Luizinho. Tem alguns jogadores do Clube do Remo que já caíram no bid, tá? Marcelo Rangel, goleiro, Aleph Manga, atacante, Pavani, meio-campista, Marcelinho, lateral direito, William Klaus, zagueiro, Igor Vinhas, goleiro, já estão bidados, como diz a gíria do futebol. Então pronto. O Bed, tem uma pergunta aqui. Diga. Deixa eu só ver quem foi que mandou. Foi o Eduardo Batista, não é o técnico, é um torcedor do Remo. Ele mandou: boa tarde, Maxi, boa noite e tal. Você pode fazer uma pergunta pro Bed? Se nas histórias do Repá, se tinha um jogador no Remo com o nome de Almir, que fez um gol de bicicleta em um dos repás, tenho uma vaga lembrança desse jogador, mas não sei se isso é um devaneio da minha cabeça quando era pequeno. Não, teve sim. Teve? Era o Almir, que o apelido dele era até Patuquaque. O Almir que jogou no Isabelense. Era um canhotinho, baixinho, centroavante, fazia gol de cabeça pra caramba, apesar de ser baixinho. E ele fez um gol de bicicleta no repasse. Então pronto, tá respondido. Jogou na Tuna também. Foi? Jogou na Tuna também. Jogou no Isabelense, jogou na Tuna. Você falou sobre jogadores que se destacam. Eu lembro de alguns nomes em relação ao estadual. Eu lembro de 3 destaques que o Remo contratou. Isso não quer dizer que o Remo não tem que fazer isso hoje, tá? O tempo era outro. Mas vocês lembram do Michel, lateral direito? Vocês lembram do Léo Rosa? Do Dedeco, que chegou a ser artilheiro do Parazão pelo Castanhal, até com gol de cabeça, gol de bola parada. Só que eles iniciam em uma etapa do Remo com uma carga muito grande, né? Que vem de uma Série D, de uma Série C. O momento era praticamente outro, né? Eu acho que hoje a realidade ela pode mudar um pouco, dependendo aí, claro, de quem for a grata surpresa. Acho que uma grata surpresa, um jogador diferenciado que eu vi, inclusive no estadual do ano passado, foi o Bagagem, por exemplo, na Tuna. Bom jogador. Thiago Bagagem. Olha, o time da Tuna do ano passado, eu gostava do volante, Thiago Bagagem. Eu gostava do lateral esquerdo. Deu-lhe uma varada, fez aquele golaço. Wesley. É. E ele é veterano, eu acho que tem 30 e pouco já. Gostava também do meio de campo, que ele perdeu até a cabeça num jogo aí. Paranhos. O Paranhos é volante, Paranhos. é xerife. Meio já campo. passou pelo Paysandu, inclusive. Já? Vingou. O 10 da Tuna é Normando. Qual era o nome dele? Que foi até jogar fora, depois veio pro Águia. Como é? O meia da Tuna do ano Germano. passado. Isso, Germano. Quem mais, rapaz? O time da Tuna era um time que dava pra... Sabe, dava pra fazer uma mesclada ali, que era um time bom, cara. É isso aí. Tem muita gente que desmerece, né, o trabalho desses caras, mas ele jogando num time com uma estrutura um pouco melhor, com uma preparação física melhor, com um time melhor preparado, né? Para disputar junto com ele os jogos, acho que vai ser interessante ver alguns desses jogadores disputando divisões maiores. Pro Remo na Série A, eu não sei se uma subida tão brusca assim de competitividade vai fazer bem para esses jogadores, porque aí oscila 1, 2 jogos, a torcida já crucifica, a comissão técnica já encosta, e aí esse cara a gente nunca mais vai ver jogar. Mas uma subida gradual, passando por um Paysandu da vida até ir para a Série A, eu não duvido não, cara. Não duvido não. A gente tem vários exemplos. O Keno, o Thiago Galhardo, aquele lateral, Thiago Cametá, por exemplo, foram jogadores que passaram pelo Campeonato Paraense, às vezes até desapercebidos,
chegaram em clubes com maior estrutura, com um time um pouco melhor e começaram a vingar. O Keno tá aí até hoje pra mostrar. Verdade. Vitor Ferraz. Também. Vitor Keno. Ferraz. Olha, bem o Águia, olha. O Axel Lopes, né? Tá aí o Vitor Axel Ferraz. que foi pro Criciúma. Vitor Ferraz. O Keno. Né? Antes dele, o Águia revelou alguns jogadores. Tem um que agora é treinador, que era atacante, Vado. Como era o nome dele, rapaz? Que era atacante lá no Águia de Marabá. Depois ele virou treinador. Muito bom jogador, velocista. Passou pelo Águia de Marabá. Muito bom jogador. Vando. É o Vando, que fazia a dupla com o Flamel. Isso. Então, o Águia de Marabá revelou muito. Tinha um jogador no Águia de Marabá que esse jogador não jogou em time grande aqui de Belém, porque os caras não. Para enxergar é difícil. O Balão Marabá jogava muito, velho. Carregava. Tinha jogos do Águia, tu olhava a elegância, o cara, pô, joga de cabeça erguida e nunca olharam pro cara, rapaz. E buscar os seus potitas da vida. Ó, informação aqui pra gente fechar a parte da rádio. Valdenes, bom jogador Valdanes. também. Vocês Valdanes, bom jogador. Você lembra da Do velocidade Águia, dele? né? É um meio calvo assim. A velocidade Ó, dele. última informação do nosso programa na rádio. Paysandu pediu para jogar a estreia contra o São Raimundo no Mangueirão, dia 25 de janeiro. Curuzu, de acordo com o Michel Anderson, ainda não está com o gramado apto para receber essa partida.